Olá, queridos. Ao vivo é assim, né? Os meninos me pegam aqui lendo no iPhone. Mas olha só, é muito sério o que a gente está falando. Como eu falei no término do bloco anterior, a gente tem que amenizar, assim, para que os ânimos não se exaltem. Me deu um calor muito forte. Acho que por isso, porque eu realmente sou um tipo de pessoa que eu acho que a maioria das pessoas normais se sentem sensibilizadas com uma situação dessa, né? Porque é uma situação degradante, é uma situação em que a gente quer ajudar e não pode. Pode, claro. Quem precisar de mim também, por favor, fale. Muitas pessoas falam isso comigo. Várias coisas. Eu estava falando para a doutora Érica aqui isso. Muitas pessoas me procuram, eu tento ajudar como posso, tá? Quem quiser também, por favor, me procurem, tá joia? Eu fiquei de dizer antes e não disse como se escreve direitinho. A Janiele chegou? Janiele, coloca o Instagram da doutora Érica. Eu vou mandar como se escreve. Tá aí? Tá certo, doutora Érica? Tá certo. Certíssimo. Tá certíssimo. Deixa aí, tá? Muito obrigada, Janiele. Doutora Érica, a gente teve que tomar um pouquinho d'água, né? No meu caso, Respirar. sim, porque por mais que eu tenha dado uma lida, mas é uma coisa que pega a gente, né? Que deixa a gente... E eu sou meio braba. Eu fico com vontade de pegar um cidadão desse. Somos, né? Então, e aqui, além de mestre do direito, mestre também em lutas, em musculação. Cuidado com ela. Doutora Érica, me fale quais os tipos de violência que a mulher está sujeita e os meios de defesa. Pois é, o que a gente estava falando, né? A Isso. depender da ofensa, você sai de uma mera cantada, passa pela contravenção penal e chega ao crime, né? Sim. Então, se ela sofre tanto a violência, ela pode ser vítima de violência física ou moral. As duas têm defesa, né? Certo. Se a gente está no âmbito do assédio sexual e de crimes envolvendo os costumes, a dignidade sexual da mulher, Sim. ela pode ser vítima desde o estupro, né, que é o constrangimento assim com uso de força ou grave ameaça, né, tanto para a prática de ato sexual quanto forçá-la a outro ato libidinoso, né, isso é estupro, né, ela é crime, ela deve denunciar, né, procurar, Sim, em qualquer caso, né, as delegacias de mulher, Ministério Público, e fazer a denúncia contra o infrator. Mas também é crime a importação ofensiva ao pudor. Na verdade, crime não, perdão, contravenção penal. Sim. Que está muito pertinho do que a gente chama de cantada, né? Agora, recentemente, teve aquele manifesto da atriz, né? Sim, foi. Catherine Deneuve, tratando dessa questão da cantada das mulheres. Desculpa. Os meninos estão ajudando aqui. É que eu esqueço que eu estou com o microfone. Mas eu vi que estava dando para pegar, mas é bom, é espertinho mesmo. Tá. Então, da Caterine. Está muito... na verdade, a gente não pode pensar esse manifesto, porque a realidade das mulheres francesas é completamente distinta da realidade das mulheres brasileiras, né? Enquanto elas são fortes, extremamente empoderadas, né? Totalmente. Isso não se faz presente aqui no Brasil e muito menos com as nordestinas, né? Que são... Ao contrário, né? Infelizmente. Então, o que vai diferenciar aí, como eu estava falando, da importunação como contravenção penal e a cantada é o sentimento da mulher no pós-ato. Então, uma cantada, eu acho que é algo saudável, mas jamais pode fazer com que ela se sinta mal. Sim. A questão eu tenho que considerar o ser humano em concreto, a mulher real. O que foi que ela sofreu e como ela se sentiu após isso. Então, se ela se sente elogiada, é uma cantada. Tá. Mas, se ela se sente ofendida, aí passa a ser uma importunação ofensiva ao pudor, que é contravenção penal, que ela também deve denunciar, né? Tá, mas só um parêntese. Essa cantada pode ser qualquer uma.
vai depender de como ela vai receber. Depende da mulher, não é? Não é Porque isso? se eu pego uma mulher da roça ou pego um intelectual, a mesma expressão é traduzida de forma diversa. Depende Sim. da mulher. Né? Você não Tô pode, não há entendendo. não tem uma consideração genérica que eu possa fazer. Né? As Entendi. cantadas são milhares. São. Quem foi a pessoa que fez a cantada e quem sofreu a cantada e como ela se sentiu. Eu acho que muito mais seguro é o parâmetro de como a mulher se sentiu. Entendi agora. Se trouxe uma Mas eu não sensação tinha de pensado prazer, sobre esse aspecto, né? Se ela se sim. sente bem e feliz, elogiada, né? Se sentiu melhor com aquilo, é uma cantada. Então é extremamente Ok. saudável. Vai depender então dela. Sem os excessos. Ok. Agora, se ela se sentiu mal, né? Sim. Puder identificando aí como a questão de sentir-se envergonhado ou se sentir mal com aquela palavra que lhe foi dita, né? Aí passa a ser uma contravenção penal. Entendi. E tem Entendi. punição na nossa lei e ela deve buscar justiça, denunciar, né? Para que o Entendi. infrator seja punido. Essa também poderia ser a diferença entre cantada e assédio? Pois é, é importante a gente sempre ter em conta que assédio moral difere do assédio sexual. A cantada caminha junto com o assédio sexual, né? Ah, tá. Né? Já vai Então, o moral é aquele que gera a agressão à dignidade, faz com que ela se sinta humilhada. Esse é o Certo. moral. O assédio sexual, na verdade, ele é bem distinto da cantada, porque ele pressupõe uma situação em que há uma subordinação, uma hierarquia. Porque aquele que assedia se vale desse privilégio que o cargo, que o posto o Deixa traz, ele né, para maior. obter esse favorecimento sexual. E aí a mulher é levada a fazer, sair com ele para não perder um cargo, né? Entendi. E aí assédio sexual. A E aí o cantada não, a assédio cantada é mais sexual leve. também pode ser na relação conjugal? Ou não? Não. Aí, no caso, seria Não, só o porque não estupro há mesmo, essa no posição caso. de chefe, de gestor. Não há hierarquia. Entendi. Na relação conjugal, nós temos iguais. Muito embora no Nordeste o homem não se coloque, Não, né, como não. igual, mas ele é. No né? caso, então, da relação conjugal, seria o estupro em si, se a mulher, Sim, né? se for uma relação ela não sexual queira. não consentida, com Sim. uso de violência ou grave ameaça, é estupro. Ok. E aí eu não estou falando do coito vaginal só. Também qualquer ato libidinoso que não for consentido também é estupro. Olha só, gente. Muita gente pensa, muitas mulheres pensam que é apenas o ato sexual em si. O coito vaginal, e não é. É o Isso. anal, é o oral, é qualquer ato libidinoso que não seja consentido por ela, com uso de violência ou grave ameaça. Isso é estupro. Coisa séria, né? Que coisa séria. Não existe aquela história do dever conjugal. Meu Deus. Sim. Mais machista do que isso, impossível. É casada comigo, Impossível. é minha companheira, tem que transar. Não. É complicado. É Só transa se complicado ela demais quiser. escutar isso, né? Soa pra gente. E é comum no Nordeste. Não, é uma mulher, ela Demais. tem que transar, porque é minha esposa, isso não existe. A gente via, foi alguma novela que eu vi que era até um remake, que até aquele ator que faleceu, rapaz, há pouco tempo, muito novo. E ele dizia para a mulher, muitos anos atrás, mas que isso existe principalmente no interior, como você falou, acho que foi se banhe, que naquela época eu acredito que o banho não era sempre, que mais tarde eu vou lhe usar. Tratando a mulher como posse, né? Como utilidade, Nossa, como como objeto, coisa. como coisa. Que situação. Eu parei de assistir a novela quando eu escutei isso. Não Porque dá, né? eu Não dá para digerir. comecei a passar mal, eu digo, não tem condição, não tem condição. Então, isso existe mesmo. Muito aí, frequente, muito comum. Muito frequente, comum. Infelizmente, não todas as mulheres têm essa coragem por estar fragilizadas. Isso nem tem, na verdade, eu vou até antes, Jasa, não tem consciência de que são vítimas disso. Porque como existe essa cultura de dominação do masculino, Sim. Elas se sentem obrigadas a tal, né? A atender os comandos do seu marido ou do seu companheiro, como se ele fosse um ser superior e ela devesse algum tipo devesse algo a ele por isso. E não, na verdade, a relação tem que ser de igual para igual, né? Nossa. Só que elas não têm consciência disso, nem sabem que são vítimas, na maioria das vezes. Eu já ouvi um relato, difícil de dizer, mas assim, que a mulher falou assim que o marido insistiu
E ela disse, tá, você faz o que você quiser, eu fico aqui quieta. Essa mulher já está com a dignidade completamente destruída, né? Né? Ela já se Que coloca coisa... como objeto, né? Tá, eu fico aqui quieta. Como é isso, né? Como é... Para nós que não vivemos isso, nem de longe, assim, e que a gente pensa e que a gente tem esse empoderamento, sim, graças a Deus, fica difícil de imaginar esse tipo de coisa, né? Mas é muito recorrente, né? E é interessante também, já a gente não criar estereótipos de quem é capaz de ser esse ser do mal, esse homem perverso. A gente tende a pensar, a partir de nossos preconceitos, a imaginar um monstro, né? Sim. E aí não tem como não pensar na Hannah Arendt, quando ela comenta sobre Eichmann, e fala que aquele que esperavam que fosse ser categorizado como um monstro, um carrasco, que matou milhares de judeus, para surpresa dela, era um ser humano comum, um cumpridor de ordens, que simplesmente perdeu a capacidade de pensar. E, por isso, ele não fazia mais juízo moral do que era bom ou do que era ruim. Mas o alerta que ela faz na obra é que qualquer pessoa é capaz do mal. Sim. Sim. Não é o negro, e aí vem nosso preconceito, Nossa. não é o pobre, é o rico, é o bem vestido. Sim. Não existe um estereótipo. Qualquer ser humano é capaz de fazer o mal. Então a gente tem que estar sempre atenta. Isso. Né? As mulheres em especial, porque elas estão nessa posição, infelizmente, de dominadas, né? Nessa sociedade nossa que é extremamente machista. Falando em condições de dominadas e de fragilizadas e de se sentirem menores, como é a questão dos trans? Como é que fica para eles? Mais Tudo difícil? que eu falei, muito mais difícil. Eles são duplamente vítimas, porque eles são vítimas por serem mulheres, eles assim são, porque a questão de ser homem, e não é uma lógica falocêntrica, você não é homem porque você tem um pênis, você não é mulher, não é um dado biológico, é um construto social, o sexo é aquele com o qual você se identifica. Sim. E os trans, eles sofrem duplamente porque são mulheres, e sofrem o preconceito por serem mulheres, e sofrem também por serem trans. Então, tudo que eu falei sobre o assédio vale para os trans. Eles têm os mesmos direitos, são mulheres como se sentem mulheres, são mulheres de fato. Então, os mesmos direitos. Podem ser vítimas de assédio, devem buscar seus direitos tal como as mulheres. Sim. E quando coabitam com um companheiro, também... Igual, e é muito comum entre casais homossexuais, algum se identifica mais com o gênero masculino e outro com o gênero feminino, e aquele que se identifica com o gênero que é o dominado, que é o assediado, deve buscar os seus direitos, tal qual as mulheres. Então, no caso, porque existe muito isso, né? Muito comum. Nas relações, em que um seria, como a gente fala, né, a questão você falou aí, como se fosse o homem da relação ou a mulher, no sentido, cada um com sua, né, com o seu jeito de ser. E aí, no caso, então, você, que é trans, você tem o mesmo direito, a doutora Érica von Zosten está dizendo isso, você tem o mesmo direito como uma mulher. Exato. De danos morais, de tudo isso. De enfim, buscar... se for vítima a depender do ato, né? Tem direito a dano moral, tem direito, se houve crime, a denunciar, e a pessoa vai ser punida pelo Poder Judiciário, tem direito a buscar a delegacia da mulher, tal qual as mulheres, sem distinção. Importantíssima essa fala. Doutora Érica, assim, eu sei que deve ter pouco tempo, mas eu queria entrar numa seara, rapidinho, da questão familiar. Sim. Quando o pai, como hierarquicamente, como sendo o maior da família, que a gente fala assim, não é? Na verdade, não seria assim, não, né? A história do pátrio poder hoje é poder familiar, porque não existe isso, né? Antigamente, só colocava ele como patriarca, o chefe da família, não tem isso. Exatamente, era esse o também nome passa por uma questão da dominação masculina. Era esse o nome que estava querendo chegar, o patriarca. Mas eu não estou colocando como Jaza, mas sim como o que se diz, né? Se diz. Isso. E não existe, né? Então, o poder o pai é comum. Isso. O pai ou até a mãe, ou o irmão,
seja lá quem for, chega e sobre um filho ou um irmão mais velho sobre um irmão mais novo, uma irmã mais nova, no caso, e aí ele chega e comete isso também seria assédio moral, dele chegar e dizer, você está feia, você... E ficar humilhando reiteradamente. Não, isso, você É não assim, pode já. fazer isso. Boa outra pergunta, para a gente poder perceber que o assédio moral ele pode acontecer em qualquer ambiente, em qualquer espaço, público ou privado. Então, se eu penso no espaço público, eu tenho dois tipos de assédio, o vertical e o horizontal. O vertical é esse quando há uma hierarquia, é chefia, servidor, ou empregador e empregado. Isso no espaço público, né? Se eu penso no espaço privado, dentro de uma casa, também pode acontecer assédio moral, só que ele vai acontecer em plano horizontal, porque não há hierarquia. Entendo. Não há hierarquia. Na verdade, a questão do respeito dos filhos para com os pais, né, e vice-versa, não é uma questão hierárquica. Né? Essa é uma expressão que é muito mais usada quando você se refere a uma relação no setor público, no setor privado, mas de trabalho. Né? Entendo. Então, em casa, pode acontecer assédio moral da mesma forma. O que é interessante notar, para que se configure e não reste dúvida, é que deve haver, na maioria das vezes, uma repetição de condutas, de práticas, que agridam a dignidade daquela vítima, que façam que ela se sinta, ao longo dos anos, humilhada, menor, rebaixada enquanto pessoa humana. Então, essa reiteração de práticas que vai fazendo com que a pessoa vá descendo nos seus degraus de dignidade até chegar a se sentir indigno, né? Porque a pessoa começa a se sentir um nada. No trabalho, essa síndrome recebe até um nome, quando você não tem mais prazer pelo trabalho, você está desgostoso, o estresse está elevadíssimo, que é a síndrome de Burnout, isso no trabalho. Dentro de casa, essa situação de reiteração de práticas assediadoras leva a danos físicos também, do mesmo modo que no trabalho, que é o estresse, a depressão, a angústia, as dores físicas difusas sem uma origem conhecida, que é a fibromialgia, né? Isso. Do mesmo jeito, Jasa. Isso pode acontecer entre irmãos, entre o esposo, o marido e a mulher, e vice-versa, em qualquer ordem. Então, quem estiver em casa, que estiver se sentindo, porque eu fico sempre indo para quem está em casa, que está nos assistindo, ou na casa de praia, ou fora aí pelo www.tvmarcha.tv, que realmente acorde, porque às vezes estão, imagine, como filhos, estejam, aí é que entende menos ainda, né? Se a mulher já tem consciência, não tem a consciência, porque isso é o que vem para nós, enquanto desde pequeno. Você tem que ter total subserviência a seu pai, a sua mãe. E daí, quando vem religião, se torna maior, né? Se torna maior. Daquela coisa que você não pode respeitar seu pai, mas seu pai pode desrespeitar você. Sua mãe pode desrespeitar você. Você não pode desrespeitar. Então, para existir esse equilíbrio, eu acho que a gente tem que falar para todas as pessoas, né, que também. Muito importante é a mulher que se sente altamente indefesa. Talvez um filho acorde mais e veja, peraí, não está dando certo. Especialmente se for homem, né? Porque ele já nasce num ambiente em que há uma dominação do masculino, né? Isso. E ele já desde novo, ele aprende que ele é melhor, que ele pode mais, né? Exatamente. Até porque ele é o homem, e aí vem toda a questão dessa dominação, né? Que se coloca desde cedo, né? Exatamente. Nos primeiros anos, e traz consequências para a vida adulta, né? Tem um autor, inclusive, chamado Erich Fromm, que fala desse autoritarismo, dessa questão de como a gente compreende uma pessoa que se torna assediador, por que uma pessoa se torna assediador e por que uma pessoa se submete a ponto de saber, até nos casos que a consciência, que é assediado e se mantém naquela posição. Aí ele retrata a primeira infância, aquela questão da criança não poder manifestar a sua vontade, não poder chorar, não poder dizer o que pensa e ter sempre a sua vontade sendo suprimida. E acaba que isso, ele estuda isso muito bem,
e discorre sobre isso muito bem, justifica até atos de submissão na vida adulta, porque desde novo ele não pôde se manifestar, não pôde expressar sentimentos, né? Sim. Então E é aí, bem enquanto complexo, adulto, é multidisciplinar esse tema, na verdade, é né? verdade. Ele passa pela psicologia, sociologia, pelo direito, pelas consequências dos atos, é Verdade. multidisciplinar. Eu queria muito, eu quero fazer um debate mais sobre esse tema e talvez até mais profundamente. E queria muito tê-la aqui para que a gente possa, junto com você, médicos, psiquiatras, psicólogos, né, e nas né, várias áreas, estudar o fenômeno, porque de fato ele transita por todas as áreas. Tentar ajudar quem está ouvindo, sem dúvida, já, né, quem está vendo, para que a gente possa, através desse debate, enriquecer as pessoas que estão em casa. Assim como você enriqueceu demais aqui, queria de púlpito no programa, né, de público, pedir que você venha mais vezes com mais temas. Eu sei que você é uma entendedora e doutora realmente no direito, embora não, acho que não tem doutorado ainda, não, né? Ainda mas não. Tenho certeza que logo, logo vai ter. Mas é doutora, sim, sabe o que faz no direito e é muito preciso, em muitas áreas, a gente desmistificar, como foi falado tratar aqui. dos temas, Isso, né? Conscientizar, verdade. Te chamo e quem sabe se eu possa ter um quadro aqui com você no Espaço Mulher, né, que seja uma vez no mês, para que você venha trazendo esses temas palpitantes, para que a gente possa estar discutindo sobre eles e alertando quem está em casa. Com muito prazer, Jéssica. Eu que agradeço o convite. Obrigada a você por ter vindo, viu? E volta sempre. Obrigada. Olha, estivemos agora com a doutora Érica von Sosten, uma pessoa que eu admiro de muito tempo, e me encontrei, para você ver como é a vida, né? Eu me encontrei com ela há pouco tempo pelo Facebook, e aqui eu só estou dando meu testemunho, para que vocês saibam assim, que a vida ela é uma roda gigante, com certeza. Está em cima, está embaixo, está no meio, isso é fato. Então, não ache que você seja menor que ninguém, nem maior que ninguém. Você é você, eu sou eu, cada um com seu dever, cada um com seus atributos, com sua... Não é Jasa que é melhor porque é mais conhecida publicamente, porque você me deixa entrar na sua casa, você me permite entrar pela telinha da sua TV, na sua casa, no seu trabalho, seja onde você estiver. Empodere-se de verdade, sabe? E quem estiver sentindo pena de você mesmo, eu falo isso porque em algum tempo eu já senti de mim, olha só. E aí eu peço a você que se olhe no espelho, veja que você não é diferente de ninguém, que você pode tudo, contanto que você se levante e faça algo, tá bom? Beijo no coração, a gente volta já já com Pedro Neto no Universo do Pedro para falar de moda. Até já!